Evan Clark tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas a única coisa que perdera há 5 anos estava prestes a regressar à sua vida da forma mais chocante possível. Uma ida rotineira às urgências, um erro inocente de uma enfermeira. E, de repente, estava a olhar para um menino que se parecia exatamente com ele, nos braços da mulher que nunca deixara de amar. Maya tinha construído uma vida sem ele, criado o filho sozinha, e agora Evan enfrentava a verdade da qual fugira. Era pai e perdera tudo. Mas o seu próprio pai tinha outros planos, e a batalha entre o dever e o amor estava prestes a despedaçar o mundo de Evan. Conseguiria um milionário que escolhera o medo em vez da família provar que mudara? Ou o passado destruiria a sua segunda oportunidade antes mesmo de começar? O chão de mármore molhado apanhou Evan Clark de surpresa. Num instante, caminhava pelo átrio do seu edifício de escritórios, a verificar o telemóvel. No instante seguinte, os pés escorregaram-lhe. O ombro bateu com força no chão. Uma dor fulminante atravessou-lhe o braço. Sr. Clark, a sua assistente apressou-se a chegar. Os saltos tilintavam no chão. Está bem? Evan sentou-se devagar, segurando o ombro. O seu fato caro estava encharcado. Sangue escorria de um corte acima do cotovelo, onde se arranhara contra a borda de um vaso. Estou bem, disse, mas a voz saiu apertada pela dor. Está a sangrar, precisa de ir ao hospital. Quis protestar. Tinha reuniões, chamadas importantes para fazer, mas quando tentou mover o braço, a dor deixou-o tonto. Está bem, chame o meu motorista. 20 minutos depois, Evan estava sentado na sala de espera das urgências. As luzes do teto eram demasiado brilhantes. Uma televisão num canto passava o noticiário sem som. Uma menina pintava num livro enquanto a mãe preenchia papéis. Tudo cheirava a produtos de limpeza e café. Evan Clark, uma enfermeira, apareceu com uma prancheta. Era jovem, talvez nos seus 30 e poucos, com olhos gentis e o cabelo preso num coque arrumado. Por favor, siga-me. Evan levantou-se, segurando o braço dorido. A enfermeira guiou-o por um labirinto de corredores. Os seus sapatos de vestir rangiam no chão limpo. Passaram por salas com cortinas fechadas. Em algum lugar próximo, um bebê chorava. Por aqui, disse a enfermeira. Ela sorriu ao afastar uma cortina azul. O pai também pode vir. Evan avançou. Depois congelou. Uma mulher estava dentro da pequena sala de exames com um menino nos braços. O menino tinha o rosto encostado ao ombro dela. Ela vestia jeans e uma camisola azul simples. O cabelo preto estava preso num rabo de cavalo. Quando se virou, os olhos castanhos arregalaram-se. O coração de Evan parou. Maya, a palavra saiu quase num sussurro. Fazia 5 anos. 5 anos desde que vira o rosto dela. 5 anos desde que cometera o maior erro da sua vida. A boca de Maya abriu-se, mas nenhum som saiu. O menino levantou a cabeça do ombro dela. Olhou para Evan com olhos azuis curiosos. Caracóis loiros caíam sobre a testa. A enfermeira olhou entre eles confusa. Oh, desculpe, pensei. Ele não é o pai, disse Maya rapidamente. A voz dela era mais firme do que Evan esperava. Enganou-se na pessoa. O menino fitou Evan. Devia ter uns 4 anos. Talvez 5. A sua pequena mão apertava a camisola de Maya. O rosto era redondo e doce. E aqueles olhos azuis que eram exatamente como... Eu vou levá-lo para outra sala, a enfermeira gaguejou. As suas bochechas ficaram rosadas. Peço imensa desculpa pela confusão. Evan não conseguia mover-se. O ombro latejava, mas ele mal sentia a dor agora. Tudo o que via era o menino. O cabelo loiro, os olhos azuis, o formato do nariz. Era como olhar para um espelho que mostrava o passado. Maya, disse ele novamente. Quem é ele? Maya mudou o menino para a outra anca. Ela não queria encontrar o olhar de Evan. Este é o Caleb, o meu filho. O seu filho. As palavras pairavam no ar entre eles, pesadas, impossíveis de ignorar. Caleb estudou Evan com a atenção intensa que só as crianças têm. Apontou um pequeno dedo. Estás a doer? A pergunta simples quebrou o choque de Evan. Ele olhou para o braço. O sangue tinha encharcado a manga da camisa. Sim, amiguinho. Tive um pequeno acidente. Sr. Clark, por favor, disse a enfermeira gentilmente. Tocou no braço bom dele. Deixe-me levá-lo para outra sala de exames. Evan não queria ir embora. Tinha 1000 perguntas, mas o rosto de Maya estava pálido.
a mandíbula tensa. Ela segurava Caleb como se ele fosse o seu escudo contra o mundo. Está bem, disse Evan suavemente. Olhou para Maya mais uma vez. É bom vê-la. Os olhos de Maya encheram-se de algo que ele não conseguiu decifrar. Medo, tristeza. Igualmente. A enfermeira levou-o. As suas pernas pareciam de madeira. Atrás dele, ouviu a cortina fechar-se. Ouviu a voz suave de Maya a falar com Caleb. O riso do menino era leve e doce. Noutra sala de exames, 3 portas abaixo, Evan sentou-se na marquesa coberta de papel. A enfermeira verificou os seus sinais vitais, com movimentos rápidos e profissionais. O seu embaraço anterior desaparecera, dando lugar à eficiência concentrada. A médica virá em breve para ver esse corte, disse ela. Pode precisar de pontos. Está bem. Ela começou a sair, depois parou. Lamento muito mesmo pela confusão. Não é sua culpa. Quando ela saiu, Evan fitou a parede branca. A sua mente disparou. Maya, aqui, depois de todo este tempo. E um filho, um menino que se parecia exatamente com ele. Não. Estava a ver coisas, a desejar coisas. Maya tinha seguido em frente. Claramente construíra uma vida sem ele. O menino era provavelmente... Mas aqueles olhos, aquele rosto... Evan tirou o telemóvel com a mão boa. Os seus dedos tremiam enquanto abria fotos antigas. Percorreu anos para trás. Jantares de negócios e eventos de caridade. Viagens à Europa e reuniões com investidores. Até chegar a 5 anos atrás. Ali, uma foto dele e de Maya no casamento de um amigo. Ela vestia um vestido roxo. O sorriso era brilhante e real. O braço dele estava à volta da cintura dela. Pareciam felizes. Tinham sido felizes. Ele ampliou o seu próprio rosto. Nos seus olhos. O mesmo azul. O mesmo tom exato. A médica entrou antes que Evan pudesse pensar demais. Era mais velha, eficiente, com cabelo grisalho e mãos firmes. Limpou a ferida. Usou suturas adesivas para fechar a parte mais profunda. Depois deu 3 pontos limpos. Mantenha-o seco durante 1 semana, disse ela. Mude o penso diariamente. Tome ibuprofeno para a dor. Obrigado. Está livre para ir. Passe na recepção para os papéis de alta. Evan saiu da sala de exames atordoado. O corredor parecia mais longo agora, mais brilhante. Passou pela zona das enfermeiras, pela sala de espera, em direção à recepção. A sua mente continuava a reviver o momento em que a cortina se abriu. O olhar no rosto de Maya, o menino nos braços dela. Parou na área de espera para a alta. Algumas cadeiras de plástico alinhavam a parede. Um bebedouro zumbia no canto. Evan sentou-se pesadamente. O ombro doía. A cabeça doía ainda mais. A porta da pediatria abriu-se. Maya saiu com Caleb à anca. O menino tinha um penso de desenhos animados no joelho. Tagarelava sobre qualquer coisa. As suas pequenas mãos moviam-se enquanto falava. Maya ouvia com um sorriso paciente. Então, ela viu Evan. Ambos pararam. Por um longo momento nenhum se moveu. Outras pessoas passaram por eles. Enfermeiras com prontuários. Um porteiro a empurrar um balde de esfregona. Um homem idoso com um andarilho. Mas Evan e Maya ficaram imóveis, presos no peso de 5 anos. Caleb reparou nele primeiro. Olá, disse ele alegremente. Acenou com a sua pequena mão. A garganta de Evan apertou. Olá. Maya respirou fundo. Avançou devagar, como quem se aproxima de algo frágil. Como está o seu braço? 3 pontos, nada de grave. Evan levantou-se. Era mais alto que ela por 15 centímetros, mas, de alguma forma, ela parecia maior agora, mais forte. O que aconteceu a ele? Caiu no parque infantil. Apenas um arranhão, mas não parava de sangrar. Maya ajustou Caleb na anca. Coisas de crianças, sabe? Pois, o silêncio alongou-se. Estranho, doloroso. Havia tanto para dizer e nenhuma forma de o fazer. Não ali, não agora, não com Caleb a ouvir cada palavra. O telemóvel de Maya tocou, tirou-o do bolso, olhou para o ecrã. É a Sofia, a minha amiga. Deve estar preocupada. Deve atender. Sim, mas Maya não se moveu. Olhou para o braço enfaixado de Evan. Ainda bem que está bem. Maya, devíamos ir. É quase hora de jantar. Ela puxou Caleb mais para cima na anca. O menino já tinha perdido o interesse em Evan. Brincava com um pequeno carrinho de brinquedo que tinha no bolso, fazendo barulhos suaves de motor. Evan viu-os caminhar em direção à saída.
As portas automáticas abriram-se. O ar fresco da noite entrou. Maya passou com Caleb. Ela não olhou para trás. Evan afundou-se na cadeira de plástico. As mãos tremiam. Apertou-as contra os joelhos e tentou respirar. Aquele menino, aqueles olhos. Senhor, chamou a recepcionista. Os seus papéis de alta estão prontos. Estou a ir. Evan conduziu para casa em silêncio. O seu apartamento de cobertura ficava no centro da cidade, no 40º andar, com janelas com vista para a cidade. Geralmente a vista acalmava-o. Naquela noite, sentia-se vazia. Serviu um copo de água. Tomou a medicação para a dor que a médica prescrevera. Ficou junto à janela e viu o sol pôr-se por trás dos edifícios. O telemóvel dele vibrou. Número desconhecido. Podemos falar, por favor, apenas falar. Evan fitou a mensagem. Já não sabia o número de Maya. Ela tinha-o mudado há anos, mas de alguma forma, ele sabia que era ela. Ele respondeu. Quando? A resposta veio rapidamente. Amanhã de manhã, há um café na Rua do Alecrim. Café Aurora. Às 9 horas? Estarei lá. Obrigada. Evan pousou o telemóvel. O seu reflexo olhava-o de volta da janela escura. Parecia cansado, mais velho do que os 31 anos. Quando é que as rugas tinham aparecido à volta dos seus olhos? O sono não chegou facilmente naquela noite. Deitou-se na sua cama king size e fitou o teto. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Caleb, os olhos azuis, os caracóis loiros. Ele via Maya a segurá-lo, a forma protetora como o mudava na anca, o tom suave na sua voz quando falava com ele. 4 anos, talvez. O que significaria? Evan sentou-se. O coração batia forte. Ele fez as contas. 5 anos desde que vira Maya. 9 meses de gravidez. Isso faria Caleb ter cerca de 4 anos e meio. A cronologia batia perfeitamente. Não. Estava a tirar conclusões precipitadas. Muitas crianças tinham cabelo loiro e olhos azuis. Isso não significava nada. Mas no fundo, num lugar para onde não queria olhar, Evan sabia. Sempre fora bom a ler situações. Era isso que o tornava bem-sucedido nos negócios. E todos os instintos gritavam a mesma coisa. Aquele menino era o seu filho. A manhã chegou demasiado devagar. Siobhan estava de pé antes do amanhecer. Tomou banho com cuidado, mantendo o braço enfaixado seco. Vestiu jeans e uma camisa cinzenta lisa. Nada muito formal. Nada que gritasse empresário milionário. Apenas normal. Chegou ao Café Aurora 15 minutos mais cedo. O café era pequeno e acolhedor. Mesas de madeira, cadeiras desemparelhadas, o cheiro a café fresco e pãezinhos de canela. Um quadro negro na parede listava os especiais do dia com caligrafia alegre. Evan pediu um café preto e sentou-se junto à janela. A perna batia nervosamente debaixo da mesa. Verificou o telemóvel. 8h47. Às 8h52, a porta abriu-se. Maya entrou. Ela vestia jeans e uma camisola verde. O cabelo estava solto hoje, caindo em ondas suaves à volta dos ombros. Não usava maquilhagem. Não precisava. Era bonita como a luz da manhã é bonita. Suave e real. Os olhos dela encontraram os dele imediatamente. Aproximou-se com passos lentos e cautelosos. Olá, disse ela. Olá. Evan levantou-se. Depois sentou-se novamente. Quer café? Eu vou buscar, já volto. Ela fez o pedido ao balcão. Evan observou-a falar com o barista. Ela sorriu com algo que disseram. Aquele sorriso tinha sido seu. Ele tinha-o dado por garantido. Maya voltou com chá. Sentou-se em frente dele. A pequena mesa parecia um oceano. Obrigada por me encontrar, disse ela suavemente. De nada. Ambos beberam as suas bebidas. Lá fora, pela janela, as pessoas passavam. Uma mulher com um cão. Um homem de bicicleta. A vida a continuar como se tudo fosse normal. Como tem estado? Perguntou Maya. Era uma pergunta tão simples e tão impossível de responder. Bem, ocupado. O trabalho é... Ele calou-se. Não importa. Como estás? Estou bem. Bem, na verdade. Maya envolveu a caneca com as 2 mãos. Trabalho agora numa escola primária. No escritório. É estável. Calmo. Parece bom. É. Outro silêncio. Este, mais pesado. Evan pousou o café. As suas mãos estavam mais firmes hoje. Maya, preciso de te perguntar uma coisa. Ela levantou o olhar. Os seus olhos castanhos eram claros e calmos.
mas ele viu a tensão nos ombros dela, a forma como segurava a caneca como uma âncora. Ele é meu filho? As palavras pairaram entre eles. O rosto de Maya não mudou. Ela não desviou o olhar. Sim, uma palavra. Foi só o que precisou. Uma palavra simples e todo o mundo de Evan desequilibrou-se. Sim, disse Maya novamente, mais suave desta vez. Caleb é o teu filho. A visão de Evan ficou turva. Ele piscou os olhos com força. A sua garganta estava apertada. Há quanto tempo? Por que não me disseste? Eu tentei dizer-te. A voz de Maya era gentil, mas firme. Quando descobri que estava grávida, liguei-te. Lembras-te? Disseste que não podias falar. Estavas numa reunião, que me ligarias de volta. Evan lembrou-se. Vinha em fragmentos. Uma chamada telefônica. Estivera a preparar uma apresentação. O pai estivera no seu escritório a rever números. A chamada de Maya chegara na pior altura. Nunca ligaste de volta, continuou Maya. Então tentei de novo no dia seguinte. E no dia a seguir a esse. Mas tu já estavas a afastar-te. Estavas tão estressado com o trabalho, com o teu pai. Conosco, fui um idiota. Estavas com medo. Os olhos de Maya eram gentis. Isso tornava tudo pior de alguma forma. Nós os dois estávamos. Éramos jovens. Estavas a construir o teu negócio. O teu pai não aprovava a nossa relação. Nem a mim. A pressão estava a esmagar-te. Eu conseguia ver isso. Evan lembrou-se daqueles dias. O seu pai, Paul, deixara os seus sentimentos claros. Ela não é a pessoa certa para ti, dissera ele. Vem de mundos diferentes. Nunca vai funcionar. Foca-te na tua carreira. Evan tinha sido fraco. Deixara que aquelas palavras se lhe metessem na cabeça. Começara a trabalhar mais horas, a faltar a encontros, a arranjar desculpas, até que, finalmente, Maya o sentou e terminou a relação ela própria. Não és feliz, dissera ela, e eu não posso continuar a lutar para estar com alguém que não tenha certeza se me quer. Ele deixara-a ir embora. Dissera a si mesmo que era o melhor, que o pai tinha razão, que queriam coisas diferentes. Quando percebi que não ias ligar de volta, decidi não insistir, disse Maya. Tu deixaste claro que não querias uma família. O teu pai tinha o deixado ainda mais claro. Eu não te ia prender a algo que não querias. Devias ter me contado na mesma. Talvez. A voz de Maya era firme. Mas eu tinha 24 anos, grávida, sozinha e aterrorizada. Tomei a melhor decisão que pude com o que tinha. Evan quis argumentar. Dizer que ela lhe tinha roubado 4 anos. Mas olhando para o rosto dela, cansado, mas sereno, ele sabia que não era tão simples assim. Nunca quis magoar-te, disse Maya. Nem afastar o Caleb de ti. Eu não conseguiria lidar com outra rejeição. Não com um bebê envolvido. Eu não o teria rejeitado. Tens a certeza? Maya inclinou a cabeça. Se honesto, Evan. Se eu tivesse aparecido há 5 anos grávida e assustada, o que terias feito? Ele queria dizer que teria assumido a responsabilidade, que teria estado lá, que teria feito a coisa certa. Mas ele lembrou-se de quem tinha sido naquela altura, com medo da desaprovação do pai, aterrorizado com o compromisso, focado apenas em provar-se nos negócios. Não sei, admitiu ele suavemente. Quero dizer que teria estado lá, mas não sei. Maya acenou. É justo. Mas eu sei agora. Evan inclinou-se para a frente. O seu café estava frio, esquecido. Já não sou essa pessoa. Passei 5 anos a lamentar o que aconteceu entre nós, a trabalhar em mim, a crescer finalmente. Ainda bem, quero conhecê-lo. As palavras saíram apressadas. O Caleb, quero fazer parte da vida dele, se me deixares, ao ritmo que te sentires confortável. Não estou a tentar forçar a entrada ou assumir o controlo, mas ele é o meu filho, e já perdi tanto. Maya ficou em silêncio por um longo tempo. Observou as pessoas passarem pela janela. Uma mãe com um carrinho de bebê. Um casal de idosos de mãos dadas. Ele pergunta pelo pai às vezes, disse ela finalmente. Eu sempre lhe disse a verdade, que o pai vivia longe e não podia estar aqui, mas que isso não significava que não fosse amado. Caleb Ele é um miúdo tão bom, Evan. Doce, curioso, gentil. Ele merece estabilidade. Eu posso dar-lhe isso. Podes. Maya olhou-o diretamente. Porque preciso de saber que estás a falar a sério. Eu consigo lidar com a minha própria dor de coração. Fiz isso uma vez e sobrevivi. Mas não vou deixar o Caleb magoar-se. Se vais estar na vida dele, tens de ficar.
sem fugir quando as coisas ficarem difíceis. Não vou fugir. O teu pai já não controla a minha vida. A voz de Evan era firme. Acabei com esta história de o deixar tomar decisões por mim. Maya estudou o rosto dele por um longo momento. O que quer que tenha visto ali deve ter sido suficiente. Ela acenou lentamente com a cabeça. Está bem, disse ela. Vamos começar devagar. Encontros casuais. Deixá-lo conhecer-te naturalmente, sem pressão, sem forçar nada. Obrigado. Os olhos de Evan ardiam. Obrigado por me dares esta oportunidade. Não é por ti, disse Maya gentilmente. É por ele. Todas as crianças merecem conhecer o pai, se possível. Ainda assim, obrigado. Maya verificou o telemóvel. Preciso de ir buscar o Caleb à casa da Sofia em breve. Ela ficou com ele esta manhã. Posso vê-lo hoje só por um pouco? Maya hesitou. Depois acenou. Há um parque infantil perto do meu apartamento. Íamos lá esta tarde por volta das 3. Se quiseres encontrar-nos lá, podes. Que seja casual, natural. Estarei lá. Maya levantou-se. Parou, olhando para ele. Evan, não me faças arrepender disto. Não farei. Ela saiu sem mais uma palavra. Evan observou pela janela enquanto ela caminhava pelo passeio e desaparecia na esquina. Ele ficou sentado ali por muito tempo depois de ela ter saído. O seu café estava frio, o ombro doía, mas nada disso importava. Ele tinha um filho, um menino com caracóis loiros e olhos azuis, e naquela tarde ia conhecê-lo de verdade, não por acaso num hospital, mas como seu pai. Evan tirou o telemóvel. O pai tinha ligado 2 vezes naquela manhã. Ele apagou as notificações sem ouvir os recados de voz. Algumas coisas eram mais importantes do que os negócios. Algumas coisas valiam a pena lutar por elas. Ele já tinha aprendido essa lição tarde demais uma vez. Não cometeria o mesmo erro 2 vezes. O parque infantil estava movimentado para uma quarta-feira à tarde. Crianças corriam pela relva, a perseguirem-se umas às outras. Pais sentavam-se em bancos, a observar e a conversar. O sol estava quente. O céu estava limpo. Evan chegou 10 minutos mais cedo. Sentou-se num banco à beira do parque infantil. As suas palmas das mãos suavam. Limpou-as nas calças de ganga. Às 15h05, ele viu-os. Maya caminhava pelo passeio de mãos dadas com Caleb. O menino saltitava ao lado dela, a falar sem parar. O seu penso de desenhos animados brilhava contra o seu pequeno joelho. Maya viu Evan. Disse algo a Caleb, que olhou. O seu rosto iluminou-se. "O homem do hospital!" gritou ele. Soltou-se da mão de Maya e correu na direção de Evan. O coração de Evan saltou para a garganta. Ele levantou-se rapidamente. Caleb parou a poucos passos, de repente tímido. As suas pequenas mãos retorciam-se na camisa. "Olá", disse Evan. Tentou soar normal, calmo, como se o seu mundo inteiro não estivesse a girar. "Como está o joelho?" Caleb olhou para o seu penso. "Está bem. Parou de sangrar. A mamã disse que fui muito corajoso." "Aposto que sim." Maya alcançou-os, um pouco ofegante. "Caleb, este é o Evan. Ele é um velho amigo meu." "Olá", disse Caleb novamente. Estudou Evan com intensa concentração. "Também tiveste pontos?" "Sim, 3. Eu só tive um ponto." "Bem, não é bem um ponto. É só uma coisa pegajosa." Caleb apontou para o joelho. "Mas não chorei. Isso é muito corajoso." Caleb irradiou alegria. Então, sem aviso, agarrou a mão de Evan. "Vem ver os baloiços, eles vão muito alto." Evan olhou para Maya. Ela acenou com a cabeça, dando-lhe um pequeno sorriso. "Está bem", disse Evan. A voz dele falhou ligeiramente. "Mostra-me." Caleb arrastou-o pelo parque infantil. A sua pequena mão estava quente na de Evan, muito maior. Ele falou durante todo o caminho, explicando as diferentes partes do parque. Qual escorrega era o mais rápido? Quais as barras de macaco eram demasiado difíceis? Onde era o melhor sítio para cavar? Evan mal ouvia as palavras. Estava demasiado focado na sensação daquela pequena mão na sua. A forma como Caleb olhava para ele com total confiança. Como se encontrar um estranho num parque infantil fosse a coisa mais natural do mundo. Chegaram aos baloiços. Caleb trepou para um deles, remexendo-se para se sentar confortavelmente. "Empurra-me", exigiu ele. Depois, lembrando-se das suas boas maneiras, acrescentou: "Por favor." Evan moveu-se para trás do baloiço. Deu um empurrão suave. As pernas de Caleb esticaram-se. "Mais alto!"
Evan empurrou novamente, um pouco mais forte. Caleb riu. O som era pura alegria. Atingiu Evan em cheio no peito. Maya apareceu ao lado dele. Não disse nada. Limitou-se a ficar ali, a observar o filho abaloiçar-se de um lado para o outro. Ele é perfeito, Evan disse em voz baixa. É sim. Perdi tanta coisa. Não podes mudar isso. A voz de Maya era suave. Mas podes estar aqui agora. Caleb arrastou os pés nos aparos de madeira, abrandando o baloiço. Saltou e correu para o escorrega. Vejam-me. Eles observaram. Caleb subiu a escada e deslizou com os braços no ar. Fez isso mais 3 vezes, cada vez certificando-se de que estavam a olhar. Depois do escorrega, veio a caixa de areia. Caleb sentou-se e começou a construir algo com intensa concentração. Evan sentou-se na beira da caixa de areia. Maya sentou-se ao lado dele. Ele é bom a entreter-se, Maya disse. Sempre foi. Ele pergunta por mim? Por ter um pai? Às vezes, principalmente quando vê outras crianças com os pais. Eu sempre lhe disse que o pai o amava, mas não podia estar aqui agora. O peito de Evan doía. Podias ter lhe dito que eu não queria saber, que eu não valia a pena. Terias toda a razão. Não. Maya abanou a cabeça. Nunca faria isso. As crianças precisam de formar as suas próprias opiniões. E, honestamente, nunca pensei que não te importasses. Pensei que estavas assustado. Há uma diferença. Caleb levantou o olhar do seu castelo de areia. Olha, fiz uma torre. Isso é incrível. Evan disse. E ele falava a sério. Caleb sorriu. Depois pegou num pequeno caminhão de plástico. Estendeu-o a Evan. Toma, tu podes ajudar. Evan pegou no caminhão. Era verde, com a pintura gasta nas rodas. Rolou-o pela areia em direção à torre de Caleb. Bibi! Caleb riu. Empurrou seu próprio caminhão para se encontrar com o de Evan. Brincaram assim durante 20 minutos, empurrando caminhões, construindo estradas, derrubando torres e reconstruindo-as. O riso de Caleb preencheu o ar. Evan não conseguia parar de sorrir. Maya observava com olhos ternos. Não interrompeu. Apenas os deixou existir naquele momento. Eventualmente, Caleb bocejou. Esfregou os olhos com as mãos cheias de areia. Alguém está a ficar cansado, Maya disse. Levantou-se e sacudiu as calças de ganga. Devemos ir para casa, é quase hora do jantar. Está bem, Caleb disse, mas não se mexeu. Olhou para Evan. Vais voltar? A garganta de Evan apertou-se. Queres que volte? Caleb acenou com a cabeça, sério. Sim, és divertido. Então voltarei. Evan olhou para Maya. Se estiver tudo bem para a tua mãe. Está tudo bem, Maya disse. Caleb levantou-se e sacudiu a areia dos calções. Pegou na mão de Evan novamente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vamos, temos de ir para casa agora. Caminharam juntos até a saída do parque infantil. Caleb tagarelava sobre o que queria para o jantar. Douradinhos de frango, aparentemente, e batatas fritas. E talvez gelado se ele fosse muito bom. No portão do parque infantil, Maya tirou suavemente a mão de Caleb da de Evan. Diz adeus. Adeus! Caleb acenou com entusiasmo. Volta depressa. Voltarei, Evan prometeu. Eles afastaram-se. Evan ficou ali muito depois de terem desaparecido na rua. O parque infantil estava a esvaziar. O sol estava mais baixo no céu. A sua sombra estendia-se longa pelos aparos de madeira. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de Maya. Obrigada por teres sido delicado com ele. Ele respondeu. Obrigado por me teres deixado. Outro toque. À mesma hora na sexta-feira? Estarei lá. Evan voltou para o seu carro. O ombro mal lhe doía. Os seus passos pareciam mais leves. O mundo parecia diferente, mais brilhante de alguma forma. Ele tinha um filho. Um menino que lhe entregara um caminhão de brincar como se fosse um presente inestimável. Que lhe agarrara a mão sem hesitação. Que rira de castelos de areia e lhe pedira para voltar. Evan sentou-se no carro e deixou as lágrimas virem. Lágrimas de felicidade desta vez. Pelo que encontrara, pelo que lhe fora dado, pela oportunidade de ser melhor do que era antes. O telemóvel dele tocou. O nome do pai piscou no ecrã. Evan recusou a chamada. Algumas conversas podiam esperar. Este sentimento, esta alegria quente, avassaladora, aterrorizante, era demasiado precioso para ser interrompido. Ele foi para casa com os vidros abertos. O ar da noite era fresco no seu rosto. E pela primeira vez em 5 anos,
Evan Clark sentiu que estava exatamente onde devia estar. A sexta-feira chegou lentamente. Evan contava as horas. Tentava concentrar-se no trabalho, mas os números esbatiam-se no seu ecrã. Contratos precisavam de ser assinados. A sua assistente continuava a trazer-lhe ficheiros. Ele acenava e assinava sem realmente ler. Sr. Clark? Ela estava à porta do seu gabinete preocupada. Está tudo bem? O seu braço? Estou bem, Jennifer. Apenas distraído. Se precisar de tirar o dia... Estou bem, ele disse novamente, mais suave desta vez. Obrigada. Quando a sexta-feira finalmente chegou, Evan saiu do trabalho mais cedo. Parou numa loja e ficou no corredor dos brinquedos durante 20 minutos. Tudo parecia demasiado infantil ou demasiado adulto. Demasiado caro ou demasiado barato. De que é que as crianças de 4 anos gostavam, afinal? Optou por um puzzle de madeira simples com animais da quinta. Nada de extravagante. Nada que gritasse, rico a esforçar-se demais. O parque infantil estava cheio quando ele chegou. Crianças por todo o lado. A gritar, a rir, a chorar. O som da infância em volume máximo. Maya e Caleb já estavam lá. Sentaram-se num cobertor debaixo de uma árvore. Caleb estava a comer fatias de maçã de um recipiente. Quando viu Evan, saltou. Vieste! Ele correu, quase tropeçando nos próprios pés. Eu prometi, não foi? Evan ajoelhou-se ao nível dele. Trouxe-te uma coisa. Só uma coisinha. Os olhos de Caleb arregalaram-se. Um presente? Mais ou menos. Evan tirou o puzzle. Gostas de puzzles? Sim. Caleb pegou nele com cuidado, como se fosse feito de vidro. Olha, mamã, um puzzle. Maya aproximou-se a trazer o cobertor e o recipiente. Que giro, o que é que se diz? Obrigado. Caleb sorriu para Evan. De nada, amigo. Estenderam o cobertor debaixo da árvore. Caleb despejou imediatamente as peças do puzzle e começou a trabalhar. As suas pequenas mãos moviam-se com uma concentração surpreendente. Evan observava, maravilhado com a seriedade que ele demonstrava. Não tinhas de lhe trazer nada, Maya disse em voz baixa. Eu quis. Só, não exageres. Não quero que ele pense que o amor vem com presentes. Tens razão, peço desculpa, eu só queria... Eu sei. A voz de Maya suavizou-se. Está tudo bem. Um puzzle está bem. Só te lembra, ele não precisa de coisas. Ele precisa de tempo. Tempo eu posso dar. Sentaram-se no cobertor, enquanto Caleb trabalhava no puzzle. O sol da tarde filtrava-se pelas folhas da árvore. Outras famílias brincavam por perto. Uma sexta-feira normal, num parque infantil normal. Exceto que nada daquilo era normal para Evan. Cada momento parecia precioso. A maneira como Caleb punha a língua de fora ao concentrar-se. A maneira como ele olhava para cima a cada poucos minutos para se certificar de que Evan ainda estava a observar. A maneira como ele ria quando colocava uma peça no lugar certo. Mamã, estou com sede, Caleb anunciou. Maya tirou um pacote de sumo da sua mala. Caleb pegou nele e voltou logo ao seu puzzle. Ele é muito independente, Evan observou. Tem de ser. Fomos só nós os dois durante muito tempo. Maya puxou os joelhos para cima, abraçando-os. Eu trabalho a tempo inteiro. A Sofia ajuda quando pode, mas na maior parte, Caleb aprendeu a entreter-se. Isso deve ter sido difícil. Foi o que foi. Maya encolheu os ombros. Demos um jeito. A culpa apertou o peito de Evan. Eu devia ter estado lá. Para. Maya olhou-o diretamente. Não podemos viver no devia ter. Só podemos seguir em frente. Tens razão. Caleb terminou o puzzle com um grito triunfante. Acabei, olha, fiz tudo sozinho. Isso é incrível, Evan disse. E era mesmo. As peças estavam todas nos lugares certos. Uma pequena cena perfeita de quinta. Vamos ao parque. Caleb saltou. O parque grande. Com os patos. Maya verificou o telemóvel. Temos tempo, se o Evan quiser vir? Adoraria. O parque grande ficava a 3 quarteirões de distância. Caminharam juntos. Caleb segurou as 2 mãos, balançando entre eles. A cada poucos passos, ele dizia, salto, e eles levantavam-no. O riso dele ecoava pela rua. As pessoas olhavam um pouco. Um homem branco, uma mulher negra e uma criança loira que se parecia com ambos e nenhum. Mas Evan não se importava. Que olhassem. O parque tinha um lago com patos e gansos. Caleb correu à frente, parando na beira da água. Podemos dar-lhes de comer. Não trouxemos nada, Maya disse. O carrinho de gelados tem bolachas. Evan ofereceu.
Podíamos comprar algumas, e talvez gelado também. O rosto de Caleb iluminou-se. Gelado. Maya começou a protestar, provavelmente sobre açúcar antes do jantar, mas Evan encontrou o seu olhar. Só desta vez? Ela suspirou, sorrindo. Só desta vez. Compraram bolachas e gelados. Caleb escolheu chocolate. Maya escolheu baunilha. Evan não comeu nada. Estava demasiado cheio de emoções para comer. Caleb atirava bolachas aos patos. Eles grasnavam e lutavam por cada pedaço. Ele riu tanto que quase deixou cair o seu cone de gelado. Cuidado, amigo, Evan disse firmando a mão dele. São tão engraçados. Caleb atirou outra bolacha. Um ganso grasnou alto. Aquele está zangado. Ficaram até as bolachas acabarem e o gelado ter desaparecido. O sol começou a pôr-se, pintando o céu de rosa e laranja. A energia de Caleb começou a desvanecer-se. Os seus passos ficaram mais lentos. As suas palavras vinham mais espaçadas. No caminho de volta para o apartamento de Maya, ele pediu para ser levado ao colo. Maya estendeu a mão para ele, mas Caleb virou-se para Evan. Podes tu? O coração de Evan parou. Eu? Sim, tu és alto. Consigo ver mais. Maya acenou com a cabeça, dando permissão. Evan cuidadosamente levantou Caleb para os seus ombros. As pernas do menino balançavam de cada lado do seu pescoço. Pequenas mãos agarravam o cabelo de Evan. Uau! Estou tão alto! O cansaço de Caleb desapareceu temporariamente. Olha, mamã, sou mais alto que as árvores. Nem por isso, Maya riu. Caleb era sólido e quente nos ombros de Evan. Real. O seu filho. Esta pequena pessoa era o seu filho. Caminharam lentamente. Caleb apontava para coisas. Um pássaro, um carro vermelho, um cão à trela. A sua voz ficou mais suave a cada quarteirão. Quando chegaram ao prédio de Maya, Caleb estava em silêncio. A sua cabeça repousava no topo da de Evan. Ele estava a adormecer, Maya sussurrou. Evan parou de andar. Não queria que aquilo acabasse. Aquele momento perfeito e simples. Devíamos levá-lo para dentro, Maya disse suavemente. Evan cuidadosamente desceu Caleb. Os olhos do menino estavam pesados. Ele encostou-se à perna de Evan, meio a dormir. Então, numa voz mal audível, Caleb levantou o olhar e disse, Pai? A palavra pairou no ar. Tudo parou. O ruído do trânsito. Os pássaros. O mundo inteiro parecia em pausa. Evan não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Não conseguia fazer nada senão olhar para aquela pequena criança que acabara de lhe chamar o nome mais importante da existência. O rosto de Maya empalideceu. Caleb, querido, a mamã disse que vives longe. Caleb murmurou, ainda meio a dormir. Mas estás aqui agora. Lágrimas ardiam nos olhos de Evan. Ele ajoelhou-se, ficando ao nível de Caleb. Sim, amigo, estou aqui agora. Bom, Caleb inclinou-se e abraçou o pescoço de Evan. Um abraço simples, confiante, de criança. Porque eu gosto de ti. Eu também gosto de ti, Evan sussurrou. Muito. Maya gentilmente puxou Caleb para trás. Vamos, dorminhoco. Vamos levar-te para casa. Adeus, pai, Caleb disse, já devagar novamente. Evan não conseguia falar. Apenas acenou com a cabeça. Maya pegou em Caleb, aninhando-o na sua anca. Olhou para Evan com os olhos arregalados. Eu ligo-te mais logo. Está bem. Ele observou-los desaparecerem no prédio. Depois sentou-se nos degraus da entrada e enterrou o rosto nas mãos. Pai. O seu filho tinha-o chamado de pai. Evan ficou sentado naqueles degraus durante muito tempo. O sol terminou de se pôr. Os candeeiros da rua acenderam-se. Pessoas passavam, a seguir com a sua noite. A vida normal continuava à sua volta, enquanto o seu mundo inteiro tinha mudado. O seu telemóvel tocou. O nome de Sofia apareceu no ecrã. Maya devia ter lhe dado o seu número. Olá, é a Sofia, amiga da Maya. A voz dela era calorosa, direta. Ela contou-me o que aconteceu. Ela está bem? O Caleb está... Estão bem. O Caleb adormeceu logo. Nem se lembra de ter dito aquilo. Sofia fez uma pausa, mas a Maya lembrou-se. Eu não o incentivei. Juro, eu nunca faria. Eu sei. A Maya também sabe. A voz de Sofia era gentil. As crianças dizem o que sentem. O Caleb sente-se seguro contigo, isso é bom. Os olhos de Evan ardiam. É demasiado rápido. Ela vai pensar que eu forcei. Ela não pensa isso. Ela está apenas a processar.
Um som no fundo. Sofia provavelmente estava a cozinhar o jantar. Olha, vou dar-te um conselho. Aceita-o ou não. Por favor. A Maya passou 4 anos a ser ambos os pais daquele miúdo. Ela está cansada, assustada e ferozmente protetora. Se realmente queres fazer parte das vidas deles, precisas de ser paciente. Deixa-a definir o ritmo. Não pressiones, não te apresses. Sê apenas constante. Eu consigo fazer isso. Bom, porque aquele menino merece um pai que fica. A voz de Sofia ficou mais firme. Não alguém que entra em pânico quando a coisa aperta. Eu não vou a lado nenhum. Então prova-o, dia a dia, sem grandes gestos, sem atirar dinheiro. Apenas aparece, está presente. Sê real. Obrigado, Evan disse em voz baixa. Não me agradeças. Agradece à Maya. Ela está a dar-te uma oportunidade que a maioria dos homens não merece. Sofia desligou. Evan ficou ali com o telemóvel ainda apertado ao ouvido. Ele precisava de conselhos. Conselhos verdadeiros. De alguém que entendesse. A dona Dalton morava 2 portas abaixo do seu apartamento de luxo. Tinha 65 anos, era viúva e vivia no prédio desde antes de Evan se mudar. Sempre fora gentil com ele. Trazia-lhe biscoitos no Natal. Perguntava pela mãe dele, que morrera quando Evan era jovem. Evan bateu à porta dela. Demorou 1 minuto, depois abriu-se. Dona Dalton estava ali de roupão florido, com os cabelos grisalhos em rolos. Evan, estás bem, querido? Posso falar consigo? Sei que é tarde, mas... Entra, entra. Ela deu um passo para o lado. O apartamento dela cheirava a lavanda e livros antigos. Fotografias cobriam todas as superfícies. O seu falecido marido, os filhos, os netos. Uma vida plenamente vivida. Senta-te, ela ordenou apontando para o sofá. Vou fazer chá. Não precisa, cala-te. Pareces precisar de chá. Evan sentou-se. Dona Dalton voltou com 2 chávenas e sentou-se na sua poltrona. Esperou, paciente e calma. Tenho um filho, Evan disse. As palavras pareceram estranhas, reais. Acabei de descobrir há 1 semana. Ele tem 4 anos e hoje chamou-me pai. O rosto de Dona Dalton suavizou-se. E isso assustou-te? Não. Sim, não sei. Evan pousou o chá antes que o derramasse. É tudo o que quero e tudo o que me aterroriza. Isso é a paternidade. E se eu estragar tudo? E se eu não for bom o suficiente? A mãe dele, Maya, esteve sozinha todo este tempo. Ela fez tudo certo. E eu apenas... Eu apareci. Ela afastou-te? Não. Ela está a dar-me uma oportunidade. Então, agarra-a. Dona Dalton sorveu o seu chá calmamente. Sabes o que aprendi em 50 anos de casamento? O amor não é ser perfeito, é aparecer todos os dias, mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Mas e se eu falhar? Então tentas novamente no dia seguinte. Ela sorriu. Aquele menino chamou-te pai, porque se sente seguro contigo. Não desperdices esse presente duvidando de ti. Apenas está lá. Evan acenou lentamente. Tem razão. Normalmente tenho. Dona Dalton piscou o olho. Agora bebe o teu chá. Depois vai para casa e descansa. Amanhã é mais um dia para aparecer. Maya ligou naquela noite, depois de Caleb adormecer. Peço desculpa por mais cedo, ela disse. Não esperava que ele dissesse aquilo. Está tudo bem. Está. A voz de Maya estava cansada. Não quero confundi-lo. Ainda nem sequer percebemos o que isto é. O que queres dizer a ele? Silêncio. Depois, a verdade, eventualmente. Mas no nosso tempo. Não porque ele adivinhou. Faz sentido. Evan, preciso de saber que estás mesmo nisto, porque se não estiveres, agora é a altura de ir embora, antes que ele se apegue mais. Estou, Maya. Completamente. Mesmo quando for difícil, mesmo quando o teu pai desaprovar, mesmo quando não for conveniente, especialmente aí. Mais uma longa pausa. Evan ouviu a respiração dela do outro lado. Está bem, ela finalmente disse. Então vamos continuar, devagar e sempre. O que precisares. Podes vir no domingo para jantar, nada de extravagante, apenas coisas normais de família. Adoraria. Depois de desligarem, Evan ficou junto à janela e olhou para a cidade. Em algum lugar lá fora, Maya estava provavelmente junto à cama de Caleb a vê-lo dormir, a certificar-se de que estava seguro, como fizera todas as noites durante 4 anos.
Evan tinha muitas noites para compensar, mas ele tinha tempo agora. Todos eles tinham. O jantar de domingo começou de forma um pouco estranha. Evan chegou com flores para Maya e um livro infantil para Caleb. Nada caro, apenas atencioso. O apartamento de Maya era pequeno, mas acolhedor. Fotos coloridas cobriam o frigorífico. Brinquedos estavam organizados em caixas. Tudo estava limpo, mas com sinais de uso. Amado. Caleb correu para a porta quando Evan bateu. Chegaste? Cheguei. Evan entregou-lhe o livro. Este é para ti. Caleb estudou a capa. Tem um dinossauro. Ouvi dizer que gostas de dinossauros. Adoro dinossauros. Caleb abraçou o livro. Podes lê-lo para mim? Depois do jantar, Maya disse pegando nas flores. Obrigada. São lindas. Comeram esparguete na pequena mesa da cozinha de Maya. Caleb falou sem parar sobre a sua semana. O amigo na escola. Uma borboleta que viu. Como já conseguia escrever quase o nome todo. Evan ouviu tudo, memorizando detalhes, aprendendo sobre a vida do seu filho. Depois do jantar, sentaram-se no sofá. Caleb encaixou-se entre Evan e Maya. Hora do livro. Evan leu sobre dinossauros. Caleb corrigiu-o na pronúncia. Aparentemente ele era muito sério em dizer os nomes dos dinossauros corretamente. A meio, a cabeça de Caleb caiu no braço de Evan. Os olhos dele fecharam-se. A sua respiração regularizou-se. Ele adormeceu. Maya sussurrou. Evan olhou para baixo. O pequeno rosto de Caleb estava tranquilo, confiante. A sua mão ainda agarrava o livro. Devo movê-lo? Evan perguntou em voz baixa. Ainda não, deixa-o descansar. Sentaram-se em silêncio. A televisão tocava suavemente com o som desligado. Lá fora, a cidade zumbia. Lá dentro, tudo estava parado. Ah, isto é bom, Maya disse depois de um tempo. Sim. Assustador, no entanto. Sim. Maya sorriu um pouco. Quando ele era bebê, costumava imaginar momentos como este. Tu aqui, nós juntos, uma família a sério. Por que não entraste em contato novamente? Depois daquelas primeiras chamadas? Orgulho, talvez. Medo, definitivamente. Maya puxou um cobertor sobre Caleb. E convenci-me de que estavas melhor sem nós, que só te iríamos arrastar para baixo. Nunca foste um fardo, Maya. Nunca. Eu sei disso agora. Ela olhou para ele. Tu sabes? Estou a aprender. Falaram em sussurros enquanto Caleb dormia, sobre coisas seguras, trabalho, o tempo, nada muito profundo. Ainda não. Por volta das 8, alguém bateu à porta. Maya olhou pelo olho mágico e sorriu. É a dona Dalton, a minha vizinha. Ela abriu a porta. Uma senhora idosa estava ali com um recipiente, diferente da dona Dalton de Evan, mas com a mesma energia calorosa. Fiz sopa a mais, querida. Pensei que talvez... Ela viu Evan e fez uma pausa. Depois o seu rosto iluminou-se. Ah, tens visita, que lindo. Este é o Evan, um velho amigo. Como estás? Dona Dalton entregou a sopa a Maya. Não vos vou deter. Só queria ter a certeza de que tu e o pequenino tinham algo para amanhã. Obrigada. Maya abraçou-a rapidamente. É sempre tão atenciosa. Depois de ela sair, Maya guardou a sopa no frigorífico. Ela faz isso. Traz comida. Toma conta dele às vezes. Tem sido uma salvação. Tens boas pessoas à tua volta. Tenho tido sorte. Eventualmente, Evan teve de ir embora. Cuidadosamente tirou Caleb do seu colo. O menino mexeu-se, mas não acordou. À porta, Maya acompanhou-o. Obrigada por teres vindo. Obrigado por me teres recebido. À mesma hora na próxima semana, estarei lá. Evan saiu sentindo-se mais leve, como se as peças estivessem a encaixar-se. Na segunda-feira de manhã, essa paz foi quebrada. Evan estava no seu gabinete quando a sua assistente chamou. O seu pai está aqui. Antes que Evan pudesse responder, a porta abriu-se. Paul Clark entrou como se fosse o dono do lugar. Fato caro, olhos frios, autoridade a irradiar a cada passo. Pai, estou a meio de... Precisamos de conversar. Paul fechou a porta. Ouvi dizer que andaste a passar tempo com aquela mulher novamente. O maxilar de Evan apertou-se. O nome dela é Maya. Não me interessa o nome dela. Pensei que tinhas aprendido a lição há 5 anos. A única lição que aprendi foi que fui um idiota por te ter dado ouvidos. Os olhos de Paul semicerraram-se. Vê o teu tom. Não. Evan levantou-se. Acabou o ver o meu tom. Acabou o deixar-te controlar a minha vida. A Maya tem um filho. O meu filho. E eu vou fazer parte da vida dele, quer gostes ou não.
O teu filho? Paul riu, frio e agudo. Como sabes que é teu? Ela pode estar a mentir. Provavelmente está. Viu que fizeste dinheiro e veio a correr. Não. A voz de Evan era perigosamente baixa. Não fales dela assim. Estou a tentar proteger-te. De quê? De ter uma família? De ser feliz? De cometer um erro que vai arruinar a tua reputação e os teus negócios. Se as pessoas me julgarem por cuidar do meu filho, então não quero o respeito delas, de qualquer das formas. Paul olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Não podes estar a falar a sério. Nunca estive tão a falar a sério. Evan moveu-se na direção da porta. Agora sai. Tenho trabalho para fazer. Evan, sai. Paul saiu com o rosto vermelho de raiva. A porta bateu com força. As mãos de Evan tremiam. O coração batia forte. Mas por baixo da adrenalina havia outra coisa. Alívio. Finalmente se impusera ao pai. Finalmente dissera o que precisava de ser dito. Devia ter sido um triunfo. Em vez disso, sentia-se apenas cansado. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de Maya. Está tudo bem? Parece escalado hoje. Ele ainda nem lhe tinha enviado mensagem. Ela simplesmente sentira de alguma forma. Ele respondeu. Acabei de lidar com o meu pai. Estou bem. Queres falar sobre isso? Mais tarde. Como está o Caleb? Bem. Ele não para de perguntar quando voltas. Evan sorriu apesar de tudo. Diz-lhe que é em breve. Digo. O resto da semana passou num ritmo suave. Evan apareceu na terça à noite para uma visita rápida ao parque infantil. Na quinta, foram comer gelados outra vez. Na sexta, leu 3 livros ao Caleb antes de ele ir para a cama. Cada visita parecia mais natural, menos forçada. Caleb deixou de o tratar como uma visita. Começou a esperar por ele. Começou a planear coisas. Amanhã podemos ir outra vez ao parque? Podes vir à minha festa na creche no próximo mês? Podemos ter um cão? Aquilo fez Maya rir. Nada de cães, Caleb. Já falamos sobre isso. Mas o papá podia ajudar a passeá-lo. O coração de Evan parava cada vez que Caleb dizia aquela palavra. Papá. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Maya nunca o corrigia. Nem Evan. Simplesmente deixavam acontecer. Na segunda-feira seguinte, Maya chegou à casa do trabalho com ar perturbado. Mal falou durante o jantar. Caleb reparou. Mamã, estás triste? Não, meu amor. Só cansada. Mas depois de Caleb estar na cama, ela ligou a Evan. Alguém no trabalho viu-nos juntos, disse ela sem rodeios. Começaram a fazer mexericos, a fazer perguntas. Que tipo de perguntas? Se eu estava a namorar outra vez? Se tu eras o pai do Caleb? Se era por isso que eu de repente tinha dinheiro? A voz de Maya tremeu de raiva. Eu não tenho dinheiro. Trabalho a tempo inteiro. Nunca te pedi nada. Eu sei. As pessoas vão falar, Evan. Vão fazer suposições. Algumas delas não serão simpáticas. Deixa-as falar. Isso é fácil para te dizer. Tu não és... Ela parou. Não sou o quê? Nada. Esquece. Mas Evan sabia o que ela queria dizer. Ele era branco, rico. As suposições recairiam mais sobre ela do que sobre ele. Maya, fala comigo. Eu só preciso de um dia para respirar, para pensar. Isto está a avançar tão depressa e preciso de ter a certeza de que estamos a fazer o melhor pelo Caleb. Está bem. O que precisares. Não te estou a afastar, disse ela rapidamente. Só preciso de espaço para processar. Eu compreendo. Compreendes? Sim. Leva o tempo que precisares. Estarei aqui quando estiveres pronta. Depois de desligarem, Evan sentou-se no seu apartamento escuro. Lá fora, a cidade cintilava. Lá dentro, tudo parecia incerto de novo. Ele queria resolver isto. Fazer com que os mexericos desaparecessem. Proteger Maya e Caleb do julgamento, mas não conseguia. Algumas coisas simplesmente tínhamos de as viver. O telemóvel dele vibrou. Uma mensagem de Maya. Obrigada por compreenderes. Ele respondeu. Sempre. Outra vibração. És um bom pai. Aquelas 4 palavras significavam mais do que qualquer negócio alguma vez significara. Os 2 dias seguintes foram tranquilos. Sem visitas. Sem chamadas. Apenas mensagens de texto suaves. Maya enviou fotografias do Caleb, atualizações sobre o dia dele, pequenas janelas para a vida de que Evan estava a tornar-se parte. E lentamente, Evan percebeu algo. O amor não era sobre presença constante. Era sobre presença firme, sobre estar lá mesmo quando as coisas eram difíceis, mesmo quando não era conveniente.
Era sobre escolher ficar, uma e outra vez, até que ficar se tornasse natural. Na quarta-feira à noite, Maya enviou mensagem. Jantar na sexta? O Caleb sente a tua falta. Evan sorriu para o telemóvel. Eu também sinto a falta dele. Estarei lá. Não tragas nada. Apenas tu. Combinado. Evan recostou-se e olhou para a cidade. Algures lá fora, o seu filho estaria provavelmente a brincar antes de dormir. A mãe estaria a arrumar o jantar. A pequena e bonita vida deles a continuar. E em breve, Evan faria parte dela de novo. Não porque se tivesse imposto. Não porque tivesse comprado o seu lugar, mas porque aparecera, fora paciente. Provara que valia a pena o risco, dia após dia, momento após momento, a construir algo real. O jantar de sexta-feira foi diferente. Caleb correu para a porta como sempre. Abraçou as pernas de Evan. Senti a tua falta. Eu também senti a tua falta, amiguinho. Evan despenteou-lhe o cabelo. Tiveste uma boa semana? Sim. Aprendi uma música nova na escola. Queres ouvir? Mais tarde, disse Maya da cozinha. Parecia cansada, mas deu um pequeno sorriso a Evan. Entra. O jantar está quase pronto. Comeram frango com arroz. Comida simples, confortável. Caleb falou da sua semana entre garfadas. Uma visita de estudo aos bombeiros. Um projeto de artesanato com folhas secas. Como o seu amigo Marcos conseguia contar até 100. Depois do jantar, Caleb brincou com os seus brinquedos na sala. Evan ajudou Maya a arrumar. Trabalharam num silêncio confortável. Ela lavava, ele secava. Desculpa o de quarta-feira, disse Maya baixinho. Entregou-lhe um prato molhado. Não queria afastar-te. Não afastaste. Precisaste de espaço. Isso é permitido. Os mexericos simplesmente meteram-se na minha cabeça. Fizeram-me duvidar de tudo. Evan pousou o pano da louça. Maya, olha para mim. Ela virou-se com as mãos ainda na água ensaboada. Não me importa o que as pessoas dizem, disse Evan. Sobre nós, sobre o Caleb, sobre nada disso. As únicas pessoas que importam estão neste apartamento agora mesmo. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Tu dizes isso agora, mas o que acontece quando isso afeta os teus negócios, a tua reputação? Então eu lido com isso. Mas não vou embora. O teu pai já não tem voto na matéria. A voz de Evan era firme. Falei a sério quando disse aquilo. Acabou-se deixar que ele controle a minha vida. Maya limpou os olhos com a manga. Quero acreditar nisso. Então acredita. Evan pegou na mão dela, molhada e ensaboada. Estou aqui, fico. Aconteça o que acontecer. Ela assentiu, apertando a mão dele brevemente antes de a soltar. Devíamos conversar, depois de o Caleb ir para a cama. Está bem. Acabaram a louça. Caleb exigiu a sua história da hora de dormir. Hoje era sobre um urso que não conseguia dormir. Evan leu enquanto Caleb se enroscava na sua pequena cama, agarrado a um dinossauro de peluche. Papá, a voz de Caleb era sonolenta. Sim, amiguinho. Vais estar aqui amanhã? Amanhã não, mas em breve. Prometes? Prometo. Caleb sorriu e fechou os olhos. Em poucos minutos adormeceu. Evan ficou ali a observá-lo respirar. O subir e descer do seu pequeno peito, a forma como a sua mão ainda segurava o dinossauro. Tudo nele era precioso. Maya tocou suavemente no braço de Evan. Anda, deixa-o descansar. Acomodaram-se no sofá com chá. O apartamento estava silencioso, exceto pelo som ocasional do trânsito lá fora. Maya encolheu as pernas debaixo dela, segurando a sua caneca com ambas as mãos. Estive a pensar muito esta semana, disse ela, sobre o que estamos a fazer. O que isto significa para o Caleb? Eu também. Ele está a ficar apegado a ti, a chamar-te papá, a esperar que estejas por perto. Maya olhou para o chá. E isso é bom. É o que quero para ele. Mas também me aterroriza. Por quê? Porque se fores embora, não vai partir apenas o meu coração. Vai partir o dele. As palavras atingiram Evan com força. Não vou embora. Tu não paras de dizer isso. E eu quero acreditar em ti. Mas preciso de mais do que palavras, Evan. Preciso de saber que isto é real, que és mesmo o pai dele, que não estamos a construir algo com base numa suposição. Evan pousou o chá. Estás a pedir-me para fazer um teste de paternidade? Farias? Sim, absolutamente. Se te der tranquilidade. Os ombros de Maya relaxaram ligeiramente. Não quero que penses que estou a duvidar de ti. Ou que não confio. Maya. Evan aproximou-se.
Eu compreendo. Estás a proteger o Caleb. É exatamente o que deves fazer. Se um teste te ajuda a sentir segura, então vamos fazê-lo. A sério? A sério. Mas eu já sei o que vai dizer. Como podes ter tanta certeza? Evan sorriu tristemente. Porque ele tem os meus olhos, o meu sorriso, até a maneira como inclina a cabeça quando está a pensar. Vejo-me nele cada vez que o olho. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas novamente. Eu também vejo. Então vamos fazer o teste. Não porque duvidemos, mas porque torna as coisas oficiais, reais. Está bem. Maya pousou a caneca. As mãos tremiam-lhe ligeiramente. Ligo para a clínica na segunda-feira. Marco a consulta. Vamos fazê-lo juntos. Juntos. Maya repetiu suavemente. Sentaram-se em silêncio por um tempo. O peso da decisão pairava sobre eles. Isto não era apenas sobre provar a paternidade. Era sobre avançar, sobre escolher construir algo permanente. Posso perguntar-te uma coisa? Disse Maya eventualmente. O que quiseres. O que mudou? Há 5 anos, estavas aterrorizado com o compromisso, com a família, com desiludir o teu pai. O que é diferente agora? Evan pensou nisso. Pensou mesmo a sério. Eu cresci, disse ele finalmente. Nestes últimos 5 anos construí o negócio. Fiz dinheiro. Consegui tudo o que o meu pai dizia que me faria feliz. E sabes uma coisa? Era infeliz. Por quê? Porque nada disso importava. O sucesso, o dinheiro, o respeito, era tudo vazio. Evan olhou para ela diretamente. Quando te vi no hospital com o Caleb, foi como se tivesse estado a aprender a respiração durante 5 anos e de repente me lembrasse de como respirar. Isso é muita pressão para pôr num miúdo de 4 anos. Não é pressão, é a verdade. Evan inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Perguntaste o que mudou. O que mudou é que finalmente percebi o que realmente importa. E não são negócios ou impressionar o meu pai. É isto. Tu e o Caleb. Família. Amor. As coisas de verdade. Maya ficou em silêncio por muito tempo. Era isso que eu precisava de ouvir. Era o que eu precisava de dizer. Ela levantou-se, recolhendo as canecas vazias. É melhor ires, está a ficar tarde. Ivan também se levantou. A porta fez uma pausa. Maya, obrigado por me dares esta oportunidade, por não me afastares. Por tudo. Obrigada por teres aparecido. Ele saiu sentindo-se mais leve, apesar do peso do que tinham decidido. Um teste de paternidade, confirmação oficial, sem mais dúvidas, sem mais perguntas, apenas a verdade. Na segunda-feira de manhã, Maya ligou para uma clínica. Tinham uma consulta disponível para aquela quarta-feira. Rápido, fácil. Apenas uma zaragatoa na bochecha para cada um deles. Os resultados demoram de 3 a 5 dias úteis, disse a recepcionista. Maya confirmou a consulta e enviou mensagem a Ivan. Quarta-feira às 14 horas. Consegues vir? Estarei lá. Os 2 dias seguintes pareceram estranhos. Evan não conseguia concentrar-se no trabalho. Continuava a pensar na quarta-feira, no teste, no que significaria. Não que duvidasse, mas torná-lo oficial parecia algo enorme, como fechar um capítulo e começar outro. Na terça-feira à noite, ele passou pelo apartamento da Maya. Caleb estava entusiasmado por vê-lo, mostrando uma pintura que fizera na escola. Espirais azuis e verdes que podiam ser o oceano ou o céu. É lindo, disse Evan honestamente. É para ti. Caleb estendeu-lhe. Para pendurares em tua casa. Evan sentiu um nó na garganta. Obrigado, amiguinho. Vou pô-lo num lugar especial. Maya sorriu da entrada da cozinha. Parecia mais calma do que na sexta-feira, mais tranquila. Depois de Caleb ir para a cama, falaram sobre a consulta. Onde era? A que horas chegar? Simples logística para evitar falar sobre o quão nervosos ambos estavam. Vai correr tudo bem, disse Evan ao sair. Eu sei. Maya abraçou-se. Só quero que esteja feito. Quero saber com certeza. Em breve. A quarta-feira chegou cinzenta e chuvosa. A clínica ficava num edifício médico tranquilo, no centro da cidade. Maya encontrou-se com Evan no átrio. Tinha deixado Caleb com a Sofia. Prontos? Evan perguntou. Como nunca estarei. O processo foi simples, rápido. Uma enfermeira chamou-os juntos. Ela fez a zaragatoa na bochecha de Evan primeiro, depois a amostra do Caleb, recolhida mais cedo naquela manhã em casa, já tinha sido entregue.
A enfermeira rotulou tudo cuidadosamente. Resultados em 3 a 5 dias úteis, confirmou ela. Ligaremos primeiro com os resultados. Depois enviaremos os documentos oficiais por correio. Obrigada, disse Maya. Saíram juntos. A chuva tinha começado, leve e fria. Nenhum deles tinha guarda-chuva. Um café? Evan sugeriu. Ou precisas de voltar para o Caleb? A Sofia fica com ele até às 5. Um café parece-me bem. Encontraram um pequeno café ali perto. Fizeram os pedidos. Sentaram-se junto à janela a ver a chuva escorrer pelo vidro. Como te sentes? Evan perguntou. Nervosa, aliviada, ansiosa. Maya envolveu as mãos na caneca. Tudo ao mesmo tempo. Eu também. A sério? Tu pareces tão calmo. Sou bom a fingir. Evan sorriu ligeiramente. Por dentro, estou aterrorizado. De quê? Que isto seja bom demais para ser verdade. Que de alguma forma eu estrague tudo. Que acorde e tenha sido um sonho. Maya estendeu a mão pela mesa. Pegou na mão dele. A sua pele estava quente contra a dele. É real, disse ela baixinho. Isto é real. Eu sei. Ficaram assim sentados por um tempo, mãos unidas sobre a mesa, a chuva a cair lá fora, o mundo a continuar à sua volta. O que fazemos agora? Maya perguntou. Esperamos. Continuamos a fazer o que estamos a fazer. Passamos tempo juntos. E depois dos resultados? Descobrimos então. Os dias seguintes foram estranhos. Evan visitou-os na quinta-feira à noite. Levaram o Caleb ao parque, embora estivesse frio. O menino correu, a gastar energia, enquanto Evan e Maya caminhavam devagar atrás dele. 3 a 5 dias, disse Maya. Hoje é o segundo dia. Eu sei. Não paro de verificar o telemóvel, mesmo sabendo que ainda não vão ligar. Eu também. A sexta-feira passou. Depois o sábado. Evan passou a maior parte do sábado com eles. Foram à biblioteca. Caleb escolheu 6 livros. Pararam para almoçar. Sanduíche simples numa charcutaria. Caleb pediu sanduíche de manteiga de amendoim e doce, o seu favorito. O papá pode vir à minha festa da escola? Perguntou Caleb com a boca cheia de sanduíche. Maya e Evan trocaram olhares. Quando é? Perguntou Evan. No próximo mês. Vamos cantar canções. Eu sou uma árvore. Uma árvore? Maya riu. Estás a cantar? Sou uma árvore que canta, é importante. O rosto de Caleb estava muito sério. Então estarei lá, Evan prometeu, na primeira fila. O domingo foi tranquilo. Maya precisava de lavar roupa e fazer as compras. Coisas da vida normal. Evan ofereceu-se para ajudar, mas ela recusou. Não precisas de passar todos os minutos conosco, disse ela suavemente. Ainda estamos a tentar perceber isto. Eu sei, mas eu quero. Eu sei que sim, mas vai com calma. Isto é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Na segunda-feira de manhã, Evan estava numa reunião quando o telemóvel tocou. Número desconhecido. Normalmente não atenderia, mas algo o fez pedir licença. Olá? Sr. Clark, é da clínica médica da Rua dos Cedros. Ligo com os resultados do seu teste de paternidade. O coração de Evan parou. Sim? O teste confirma com 99,9% de certeza que é o pai biológico. As palavras ecoaram na sua cabeça. Pai biológico. Oficial. Real. Sem mais perguntas. Sr. Clark, está aí? Sim, estou aqui, obrigado. Obrigado por ligar. Os documentos oficiais serão enviados por correio num prazo de 5 dias úteis. Tem alguma questão? Não, nenhuma questão, obrigado. Ele desligou. Ficou de pé no corredor vazio, fora da sala de reuniões. As mãos tremiam, os olhos ardiam. Ele era oficialmente pai. O telemóvel tocou de novo. Maya. Também te ligaram a ti? A voz dela estava carregada de emoção. Sim, Evan, tu és o pai dele. Realmente, verdadeiramente. Posso ir aí? Agora mesmo? Sim, por favor, vem agora. Evan disse à sua assistente que ia sair para o resto do dia. Conduziu até ao apartamento da Maya mais depressa do que devia. Subiu as escadas a correr em vez de esperar pelo elevador. Maya abriu a porta antes que ele pudesse bater. O rosto dela estava molhado de lágrimas. Lágrimas de felicidade. Temos um filho, ela sussurrou. Temos um filho, Evan repetiu. Abraçaram-se, ali mesmo na soleira da porta, segurando-se um ao outro, como se fossem as únicas coisas estáveis num mundo em rotação. Onde está o Caleb? Evan perguntou. Na creche. Eu precisava de processar isto primeiro, perceber como lhe dizer. O que lhe dizemos?
Maya afastou-se, limpando os olhos. A verdade, que tu és o pai dele, que vamos ser uma família. Vamos ser... O coração de Evan batia forte. Uma família? Sim. A voz de Maya era firme agora. Certa. Sim. Vamos ser. Sentaram-se no sofá. Fizeram um plano. Iriam buscar o Caleb juntos. Levá-lo-iam ao parque, o lugar preferido dele. Dir-lhe-iam suavemente. Deixá-lo-iam reagir como precisasse. Ele provavelmente já sabe, disse Maya. No coração dele. Os miúdos entendem mais do que pensamos. Devemos esperar. Tornar isto mais especial? Não. Maya abanou a cabeça. Vamos contar-lhe hoje. Ele merece saber. Foram buscar o Caleb às 3. Ele estava entusiasmado por vê-los a ambos, especialmente juntos. Estamos todos aqui, gritou ele. Queríamos ir buscar-te juntos, disse Maya, apertando-lhe o cinto na cadeirinha do carro, e levar-te a um lugar especial. Gelados? Talvez depois. Primeiro, o parque. O parque estava tranquilo numa segunda-feira à tarde. Algumas outras crianças brincavam ao longe. Caleb correu diretamente para os baloiços. Empurra-me, chamou ele. Evan empurrava enquanto Maya se sentava num banco próximo. Depois de um tempo, Caleb aborreceu-se e correu para a caixa de areia. Começou a construir algo focado e feliz. Maya deu umas palmadinhas no banco ao lado dela. Evan sentou-se. Ela chamou o Caleb. Vem cá, meu amor. Precisamos de falar contigo sobre uma coisa. O rosto de Caleb ficou sério. Estou em apuros? Não, querido. Nada disso. Maya puxou-o para o colo. Lembraste-te de como tens chamado papá ao Evan? Caleb assentiu, olhando de um para o outro. Bem, Maya respirou fundo. Isso é porque ele é o teu papá. A sério. Fizemos um teste especial para ter a certeza, e é verdade. Evan é o teu pai. Caleb ficou em silêncio por um momento, a processar. Depois o rosto dele abriu-se no maior sorriso. Eu sabia. Evan riu, surpreendido. Tu sabias? Sim. Tu pareces-te comigo. E é simpático. E gostas das mesmas coisas que eu gosto. Caleb estendeu a mão para Evan. Posso dar um abraço? Evan puxou-o para os braços. O menino era sólido, quente e real. O seu filho. De facto, oficialmente, permanentemente o seu filho. Isto significa que vais estar sempre aqui agora? Caleb perguntou. Evan olhou para Maya. Ela assentiu. Estarei aqui muitas vezes, disse Evan. Tanto quanto a tua mãe disser que está bem. Todos os dias? Talvez não todos os dias, mas muitas vezes. Bom, Caleb escorregou e correu de volta para a sua caixa de areia. Vem ajudar-me a construir. Tu também, mamã? Passaram a hora seguinte a construir um elaborado castelo de areia. Caleb dirigia-os como um pequeno mestre de obras. Mais água! Aquela torre precisa de ser mais alta, faz um fosso aqui. Outras crianças juntaram-se. Os pais observavam dos bancos. Tudo parecia normal e extraordinário ao mesmo tempo. A caminho de casa, Caleb adormeceu na sua cadeirinha do carro. Evan levou-o para o apartamento ao colo. A cabeça do menino repousava no seu ombro, completamente confiante. Maya abriu a porta silenciosamente. Evan deitou Caleb na cama dele, puxando os cobertores. Ele aceitou bem. Evan sussurrou. Aceitou. Melhor do que eu esperava. Ficaram na porta do quarto de Caleb, a observá-lo dormir. E agora? Evan perguntou. Agora vamos descobrir como ser uma família, de facto. Maya olhou para ele. Criação partilhada, horários, todas as coisas práticas. E nós? Maya prendeu a respiração. O que há sobre nós? Será que há alguma hipótese de nós? Evan lutou para encontrar as palavras. Ainda te amo, Maya. Nunca deixei de amar. Evan, não estou a pedir nada agora. Sei que precisamos de nos focar no Caleb, mas eventualmente poderá haver um nós de novo? Maya ficou em silêncio por muito tempo. Depois, não sei, talvez, mas tem de ser devagar. Não somos as mesmas pessoas de há 5 anos. Eu sei. E o Caleb vem primeiro, sempre. Claro, mas... A voz de Maya suavizou-se. Eu gostaria de tentar, um dia, quando estivermos prontos. Um alívio inundou Evan. É tudo o que peço. Uma oportunidade. Tu tens. As semanas seguintes entraram num ritmo. Chevan ia lá 3 ou 4 vezes por semana. Jantavam juntos. Ele lia histórias para dormir. Iam ao parque aos fins de semana. Lentamente, as coisas mudaram.
Pequenos toques que demoravam, sorrisos que significavam mais. O espaço entre eles no sofá a diminuir, mas o passado ainda não tinha acabado com eles. 3 semanas depois dos resultados do teste, o pai de Evan apareceu de novo no escritório dele. Não convidado e zangado. Estás a cometer um erro, disse Paul sem rodeios. Olá para ti também, pai. Não sejas leviano, isto é sério. Estás a deitar fora tudo o que construímos por causa de uma mulher e de um miúdo que... Cuidado! A voz de Evan ficou fria. Muito cuidado com o que vais dizer a seguir. Estou a tentar proteger-te. Não, estás a tentar controlar-me, como sempre fizeste. Evan levantou-se. Caleb é meu filho. Maya Ela é importante para mim. E acabei de te deixar envenenar isso. Eu eduquei-te melhor do que isto. Não. A mãe educou-me melhor do que isto. Tu apenas me ensinaste a ter medo. O rosto de Paul ficou vermelho. A tua mãe teria vergonha da forma como estás a agir. A voz de Evan tremeu, mas manteve-se firme. Ela acreditava no amor, na família, em estar presente para as pessoas. Tu ensinaste-me a ter medo de tudo isso. Eu ensinei-te a ser prático. Tu ensinaste-me a ficar sozinho. Evan moveu-se em direção à porta. E eu estou farto. Tenho um filho que precisa de mim. Uma mulher que me está a dar uma segunda oportunidade. E não a vou desperdiçar só porque tu estás desconfortável. Se os escolheres a eles, estás a escolher perder-me a mim. O ultimato pairou no ar. Pesado. Definitivo. Evan olhou para o pai. Olhou o mesmo. Viu o medo por trás da raiva. A solidão por trás do controlo. Então, suponho que os estou a escolher a eles. Evan disse baixinho. Amo-te, pai. Mas não consigo viver mais a tua vida. Preciso de viver a minha. Paul fitou-o. O choque substituiu a raiva. Depois algo que poderia ter sido mágoa. Está bem. A voz de Paul era cortante. Não venhas chorar para mim quando isto tudo desmoronar. Não vou. Paul saiu. A porta fechou com um clique suave. Evan sentou-se à secretária e soltou um longo suspiro. As suas mãos tremiam. O seu coração batia acelerado. Mas por baixo da adrenalina havia paz. Finalmente o tinha feito. Finalmente se tinha imposto. Finalmente tinha escolhido o seu próprio caminho. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Maya. O Caleb quer saber se podes vir jantar hoje. Estamos a fazer tacos. Evan sorriu. Respondeu. Estarei lá. Não perderia por nada. Outra vibração. Está tudo bem? Pareces calado hoje. Acabei de resolver as coisas com o meu pai. Pela última vez, acho eu. Estás bem? Estou agora. Vemo-nos às 6? Vemo-nos às 6. Aquele pequeno emoji de coração significava tudo. Evan arrumou o escritório cedo. Parou numa loja e comprou ingredientes para os melhores tacos que conseguiu preparar. Quando chegou ao apartamento de Maya, Caleb correu para a porta. Pai, chegaste! Estamos a fazer tacos. Trouxe coisas extra. Evan levantou o saco. Maya apareceu na entrada da cozinha. Olhou para ele atentamente. Estás bem? Estou bem. Muito bem, aliás. Ela percebeu sem precisar de mais explicações. Aproximou-se e abraçou-o. Apenas um abraço rápido, mas que disse tudo. Fizeram tacos juntos. Os 3. A tarefa de Caleb era rasgar a alface. Ele levava-a muito a sério. Evan cozinhou a carne enquanto Maya preparava todo o resto. Parecia uma família real, imperfeita, linda. Depois do jantar, depois de Caleb ir para a cama, Maya e Evan sentaram-se no sofá, mais próximos do que o tinham estado ultimamente. Tenho orgulho em ti, Maya disse, por te teres imposto ao teu pai. Já era tempo. Ainda assim, sei que não foi fácil. Não foi, mas era necessário. Evan virou-se para ela. Eu falei a sério. Estou a escolher isto. Tu e o Caleb, seja o que for que isso signifique. Os olhos de Maya estavam suaves na luz tênue. E se eu te dissesse que quero tentar? Nós, quero dizer. Tentar a sério. Eu diria que quero isso mais do que tudo. Teríamos de ir com calma, pelo bem do Caleb. Com calma é bom. E manter as coisas separadas da parentalidade. Manter essas coisas claras. O que quer que precises. Maya sorriu. O que eu preciso é que me leves a um encontro a sério. Só nós os dois. Quando eu estiver pronta. Basta dizeres quando. Em breve. Ela encostou a cabeça ao ombro dele. Mas não hoje. Hoje vamos só estar aqui. Aqui é perfeito. Ficaram sentados assim até Maya adormecer.
Evan moveu-se cuidadosamente para que ela ficasse mais confortável. Lá fora a cidade zumbia. Cá dentro, tudo estava em paz. Evan olhou em volta do pequeno apartamento. Os brinquedos nas caixas, as fotos no frigorífico, a vida que Maya tinha construído do nada. E agora ele podia fazer parte dela, não porque tivesse forçado a entrada, não porque a tivesse comprado, mas porque tinha aparecido, tinha sido paciente, tinha provado ser digno do presente que lhe tinha sido dado, uma segunda oportunidade, com a mulher que nunca deixara de amar, com o filho que nunca soubera que precisava, e desta vez não a iria desperdiçar. 2 semanas passaram como um sonho suave. Evan mergulhou no ritmo da vida de Maya e Caleb. Jantares à terça. Visitas ao parque à quinta. Manhãs de sábado na biblioteca. Caleb começou a chamá-lo de pai sem o zinho extra. Apenas pai. Simples e perfeito. Numa manhã de sábado, estavam a ler livros quando Caleb levantou o olhar. Pai, posso falar de ti aos meus amigos? O coração de Evan apertou-se. Claro, amiguinho. Eu sou o teu pai. Podes contar a quem quiseres. O Marcos disse que o pai dele vai à escola às vezes. Para o mostra e conta. O rosto de Caleb estava esperançoso. Podias vir? Evan olhou para Maya. Ela acenou com a cabeça sorrindo. Adoraria, Evan disse. Caleb atirou os braços ao pescoço de Evan. És o melhor pai do mundo. Mais tarde, depois de Caleb ir brincar para o seu quarto, Maya tocou no braço de Evan. Obrigada, por seres tão bom com ele. Não é difícil. Ele torna tudo fácil. Mesmo assim, os olhos de Maya estavam quentes. Nem todo homem daria este passo, especialmente depois de ter perdido os primeiros 4 anos. Não estou a tentar compensar o tempo perdido. Não consigo, mas posso estar aqui agora. É isso que importa. Maya inclinou-se. Por um momento, Evan pensou que ela o ia beijar, mas Caleb voltou a correr, exigindo que brincassem aos dinossauros. O quase beijo ficou com Evan durante toda a semana. A maneira como Maya o tinha olhado, a proximidade, a promessa de algo mais. Ele queria apressar as coisas, impulsionar, mas lembrou-se do conselho de Sofia. Sê paciente, sê constante. Deixa Maya definir o ritmo. Na noite de quinta-feira, Maya parecia nervosa ao jantar. Continuava a olhar para Evan, brincava com a comida. Finalmente, depois de Caleb ir para a cama, ela disse o que tinha em mente. Quero ir a um encontro, um a sério, só nós. O coração de Evan saltou. Sim, a Sofia pode ficar com o Caleb na sexta à noite. Se estiveres livre, estou livre, completamente livre. Maya riu. Nem sequer sabes a hora. Não importa. Estou livre quando quiseres. 7 horas. Nada muito chique, apenas normal. Normal é o meu favorito. A sexta-feira demorou uma eternidade a chegar. Evan mudou de roupa 3 vezes. Demasiado formal, demasiado casual. Finalmente optou por umas calças de ganga escuras e uma camisa bonita. Ele foi buscar Maya às 7. Ela vestia um vestido azul simples, o cabelo solto em ondas suaves. Ela era linda. Sempre fora linda. Estás deslumbrante, ele disse. Ela corou. Tu também estás bem arranjado. Foram a um restaurante italiano sossegado. Nada de muito caro ou ostensivo. Apenas boa comida e iluminação suave. Pediram vinho. Falaram de coisas leves no início. Trabalho. Caleb. O tempo. Depois, a conversa aprofundou-se. Tenho pensado em nós, Maya disse. No que vem a seguir. Eu também. Há 5 anos falhamos. Éramos jovens e assustados e não soubemos lutar um pelo outro. Eu não lutei por ti. Devia ter lutado. Nós os dois desistimos demasiado fácil. Maya pousou o copo de vinho. Mas somos diferentes agora. Mais velhos. Esperemos que mais sábios. Definitivamente mais sábios. Então, se vamos fazer isto a sério, precisamos de ser honestos. Sobretudo, os nossos medos, as nossas expectativas. O que queremos? Evan acenou com a cabeça. Tens razão, então começo eu. Estou aterrorizado. Maya piscou os olhos, surpreendida. De quê? De estragar isto. De não ser bom o suficiente. De te desiludir de novo. A voz de Evan era firme apesar da confissão. Mas quero isto mais do que alguma vez quis qualquer coisa. Uma relação verdadeira. Não apenas coparentalidade. Quero que estejamos juntos. Uma família, se me quiseres.
Os olhos de Maya brilharam. Também estou aterrorizada. De me magoar, de o Caleb se magoar, de confiar de novo e estar errada. Não estás errada. Quero acreditar nisso. Então acredita. Evan estendeu a mão sobre a mesa. Pegou na mão dela. Não posso prometer que serei perfeito. Provavelmente vou errar às vezes. Mas prometo que estarei presente. Todos os dias. Prometo que vos escolherei a ti e ao Caleb acima de tudo o resto, incluindo o meu pai, incluindo os negócios, incluindo o orgulho. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Maya. Isso é tudo o que sempre quis. Então é teu. Eu sou teu. Maya apertou a mão dele. Quero tentar. A sério desta vez. Não apenas namorar. Quero construir algo permanente. Algo que dure. Eu também. Mas com calma. Vamos devagar pelo bem do Caleb. Tão devagar quanto precisares. Terminaram o jantar de mãos dadas sobre a mesa, falando sobre o futuro, onde aquilo poderia levar, como poderia ser. Depois do jantar, passearam por um parque próximo. Luzinhas pendiam entre as árvores. Outros casais passeavam. Música tocava algures ao longe. Tive saudades disto, Maya disse. Apenas estar contigo, conversar, não me preocupar com todo o resto. Devíamos fazê-lo mais vezes. Devíamos. Pararam debaixo de um grande carvalho. Luzinhas de fadas brilhavam acima deles. Maya virou-se para Evan. Os olhos dela estavam brilhantes na luz suave. Posso beijar-te? Evan perguntou baixinho. Pensei que nunca irias perguntar. Ele inclinou-se. Ela encontrou-o a meio caminho. O beijo foi suave, doce, cheio de promessa e possibilidade. Quando se separaram, Maya estava a sorrir. Também tive saudades disso. Eu também. Tanto. Beijaram-se de novo, mais demoradamente desta vez. As mãos de Evan encontraram a cintura dela. Os braços dela envolveram o pescoço dele. 5 anos de saudade, arrependimento e esperança. Tudo embrulhado num momento perfeito. Quando finalmente voltaram para ir buscar Caleb, tudo parecia diferente. Mais leve. Como se as peças finalmente tivessem encaixado. Sofia abriu a porta com Caleb a dormir no sofá dela. Ele desabou há 1 hora. Não quis ir para a cama sem dar as boas noites. Obrigada por teres ficado com ele, Maya disse. Sempre que precisares. Sofia olhou entre eles e sorriu. Então, como foi o encontro? As bochechas de Maya ficaram rosadas. Bom, muito bom. Já era tempo, Sofia disse a Evan. Agora, não estragues tudo. Não vou. Evan levou Caleb para o carro. O menino mexeu-se, mas não acordou. No apartamento de Maya, Evan deitou-o na cama enquanto Maya mudava para roupa confortável. Queres ficar? Maya perguntou quando Evan voltou à sala de estar. Só por um bocado. Podíamos ver um filme. Gostaria. Acomodaram-se no sofá, mais próximos do que o tinham estado antes. A cabeça de Maya no ombro dele, o braço dele à volta dela. Uma comédia romântica passava na TV, mas nenhum deles estava realmente a ver. Isto sabe bem, Maya sussurrou. Sabe, ainda bem que encontramos o nosso caminho de volta. Eu também. Ficaram assim até o filme acabar. Depois, Evan beijou-a de boa noite à porta, suave e doce e cheio de promessa. Vemo-nos amanhã? Maya perguntou. Definitivamente. Evan conduziu para casa sentindo-se a flutuar. Tudo estava a encaixar-se. A sua família, a sua relação, a sua vida. Mas ainda havia uma coisa por resolver. Na manhã de segunda-feira, Evan conduziu até a casa do pai. Não punha lá os pés há meses. A grande propriedade parecia a mesma. Relvados perfeitamente cuidados, carros caros na entrada. Tudo desenhado para impressionar. Evan tocou a campainha. A governanta do pai atendeu. Ele está em casa? No escritório, Sr. Clark. Evan caminhou pelos corredores familiares. Passou por fotos de conquistas empresariais, prêmios, artigos. Nada pessoal, nada caloroso. Bateu à porta do escritório. Entra. Paul estava sentado atrás da sua secretária enorme. Não levantou o olhar. Estou ocupado, Evan. Isto não vai demorar muito. Paul finalmente olhou para ele. O rosto dele era duro, frio. Se estás aqui para pedir desculpa, não estou. Evan permaneceu de pé. Estou aqui para estabelecer limites. Limites. Sim, tu és o meu pai. Vou amar-te sempre, mas não vou deixar que controles mais a minha vida. Paul recostou-se na cadeira. Isto é sobre aquela mulher. O nome dela é Maya. E sim, é sobre ela. E o Caleb, o meu filho. O teu suposto filho. O meu filho confirmado.
Fizemos um teste de paternidade. Ele é meu, oficialmente, legalmente. A mandíbula de Paul apertou-se, mas ele não disse nada. Vou fazer parte da vida dele, Evan continuou. Vou estar com a Maya. Estamos a construir uma família. E tu podes aceitar isso e fazer parte, ou podes ficar de fora, mas não irás interferir. Estás a cometer um erro. Essa é a tua opinião, mas é a minha vida, a minha escolha. Ela vai magoar-te, tirar-te o dinheiro, arruinar a tua reputação. Maya nunca me pediu nada, nem dinheiro, nem ajuda, nem sequer reconhecimento. Ela criou o Caleb sozinha, porque eu não fui homem suficiente para estar lá. A voz de Evan era firme. Ela é a pessoa mais forte e altruísta que conheço. E se tu não consegues ver isso, então o problema é teu. Paul levantou-se, caminhou até a janela, olhou para o seu relvado perfeito. A tua mãe teria gostado dela, ele disse baixinho. Evan piscou os olhos, surpreendido. O quê? Maya, a tua mãe teria gostado dela. A voz de Paul era diferente agora, mais suave. Ela sempre disse que eu era demasiado duro, demasiado focado nas aparências. Ela queria que encontrasses o amor verdadeiro, a verdadeira felicidade. Sim, queria. Eu falhei-lhe. Paul virou-se. O rosto dele parecia subitamente mais velho, cansado. Depois de ela morrer, atirei-me aos negócios, a construir a empresa, a garantir que terias todas as oportunidades, mas esqueci-me de te ensinar as coisas que importavam. Pai, eu estava errado. A admissão pareceu custar-lhe, sobre a Maya, sobre ti, sobre o que faz uma boa vida. Evan não sabia o que dizer. Nunca tinha ouvido o pai admitir estar errado sobre nada. Não estou a pedir para sermos melhores amigos, Paul continuou, mas sou o teu pai, e gostaria de conhecer o meu neto, se me deixares. A garganta de Evan apertou-se. Isso cabe à Maya. Justo. Ficaram em silêncio constrangedor. Anos de tensão entre eles. Anos de incompreensão. Vou falar com ela. Evan finalmente disse. Mas tens de a respeitar. Respeitar-nos. Nada de mais ultimatos. Nada de mais pressão. Concordo. E se voltares a insultá-la a ela ou ao Caleb, acabamos. Permanentemente. Paul acenou com a cabeça. Entendido. Evan virou-se para sair. A porta parou. A mãe estaria orgulhosa de mim, pai. Gostava que tu também pudesses estar. Estou. A voz de Paul era quase inaudível. Só não sabia como mostrar. Evan saiu. Afastou-se da propriedade. As suas mãos tremiam no volante. Não esperava aquilo. Não esperava que o pai cedesse, que admitisse o erro. Talvez as pessoas pudessem mudar. Talvez não fosse tarde demais para eles também. Ele ligou a Maya. Contou-lhe tudo. Queres que ele conheça o Caleb? Ela perguntou. Só se te sentires confortável. Ele é avô do Caleb. Se ele realmente mudou, se vai ser respeitador, então sim, a família é importante. Obrigada. Mas com calma. Encontramo-nos primeiro num sítio público. Deixamos o Caleb decidir se sente confortável. Claro, o que achares melhor. 2 semanas depois, encontraram Paul num parque. Caleb estava nervoso, agarrado à mão de Maya. Paul aproximou-se e Evan mal o reconheceu. Sem fato caro, apenas calças e uma camisola. O seu rosto estava aberto, quase vulnerável. Tu deves ser o Caleb, Paul disse, ajoelhando-se. Eu sou o teu avô. Caleb escondeu-se atrás das pernas de Maya. Não te conheço. É justo, mas gostaria de te conhecer se não te importares. Caleb espreitou. Gostas de dinossauros? Paul sorriu. Sorriu mesmo. Não sei muito sobre eles, mas gostava de aprender. Foi só isso. Caleb lançou-se numa explicação detalhada dos diferentes tipos de dinossauros. Paul ouviu com genuíno interesse. Fez perguntas. Deixou Caleb falar. Depois de 1 hora, Caleb sentiu-se confortável o suficiente para mostrar o parque infantil a Paul. Maya observava atentamente. Protetora, mas disposta a deixar acontecer. Ele está a tentar, ela disse a Evan. Está. Acham que vai durar? Espero que sim. Mas se não durar, ficaremos bem de qualquer maneira. Maya apertou a mão dele. Vamos. Semanas transformaram-se em meses. O verão chegou. A cidade ficou quente e agitada. Mas dentro do apartamento de Maya, tudo parecia em paz. Evan passava a maioria das noites lá agora. Às vezes ficava, dormindo no sofá. Outras vezes ia para casa. Mas estava sempre lá para o pequeno almoço,
para as histórias de ninar, para tudo o que havia no meio. Uma noite, depois de Caleb adormecer, Maya encolheu-se ao lado de Evan no sofá. Tenho andado a pensar, ela disse. Perigoso, ele provocou. Ela deu-lhe um tapa brincalhão no braço. A pensar a sério. Em nós. No futuro. Está bem. Passas tanto tempo aqui. Tens roupa no meu armário. A tua escova de dentes na casa de banho. Fazes parte da nossa rotina. Isso é um problema? Não, mas é uma pergunta. Maya olhou para ele. O que estamos a fazer, Evan? Para onde isto vai dar? O coração de Evan disparou. Para onde queres que vá? Eu perguntei primeiro. Ele sorriu. Beijou-lhe a testa. Quero tudo. Quero acordar aqui todas as manhãs. Quero ser oficialmente uma família. Quero que o Caleb tenha os 2 pais debaixo do mesmo teto. E quero-te a ti, todos os dias, pelo resto da minha vida. Os olhos de Maya encheram-se de lágrimas. Isso é muito. Demasiado. Não, não é demasiado. Apenas, tens a certeza? Porque uma vez que fazemos isto é para sempre. Sem voltar atrás. Sem fugir quando as coisas ficarem difíceis. Tenho a certeza. Mais certeza do que alguma vez tive sobre qualquer coisa. O meu apartamento é pequeno. Podíamos procurar algo maior. Juntos. Isso é um grande passo. Já demos os maiores passos. Este é apenas o próximo. Maya ficou em silêncio por um longo momento. Depois sorriu. Está bem. Está bem? Vamos fazê-lo. Vamos encontrar um sítio juntos. Ser uma família a sério. Evan puxou-a para perto. Beijou-a a sério. Profundo e cheio de promessa. Amo-te. Ele sussurrou contra os lábios dela. Eu também te amo. Acho que nunca parei. Eu também não. Passaram a noite a planear, a procurar apartamentos online, a falar sobre o que precisavam, o que queriam. Um lar grande o suficiente para todos eles, com um quintal para o Caleb, numa boa zona escolar. 2 meses depois, mudaram-se para uma pequena casa com um quintal. Nada de luxuoso, mas acolhedora e perfeita para eles. Caleb teve o seu próprio quarto. Evan e Maya partilhavam o quarto principal. Paul ajudou-os a mudar, carregando caixas e montando mobília. Ele estava a tentar mesmo. A D. Dalton, antiga vizinha de Maya, visitava frequentemente. Ela e Paul até estabeleceram uma amizade improvável, criando laços através de histórias de netos. A vida estabeleceu-se num algo bonito e normal. Evan trabalhava em casa 2 dias por semana. Maya manteve o emprego na escola. Caleb começou o jardim de infância. Eles eram uma família, real, imperfeita e maravilhosa. Numa noite de sábado, em setembro, Evan levou Maya a outro encontro. Sofia ficou com Caleb. Foram a um jardim sossegado com trilhos para passear e iluminação suave. Isto é agradável, Maya disse, pegando na mão dele. Faz-me lembrar o nosso primeiro encontro a sério. Essa é a ideia. Caminharam devagar, falando sobre tudo e nada. Como o Caleb estava na escola. Planos para o seu próximo aniversário. Se deviam arranjar aquele cão que ele continuava a pedir. Evan levou-a a um pequeno gazebo coberto de luzes de fadas. Lá dentro, alguém tinha colocado velas e flores. Evan, o que é isto? Ele virou-se para ela, pegou nas 2 mãos dela. O seu coração batia tão forte que ele conseguia ouvi-lo. Há 5 anos deixei-te ir. Foi o maior erro da minha vida. A voz dele tremeu ligeiramente. Mas, de alguma forma, impossivelmente, deste-me outra oportunidade. Deixaste-me entrar na tua vida, na vida do Caleb. Construíste uma família comigo. Evan, deixa-me acabar. Ele sorriu. Tu és a mulher mais forte e mais incrível que alguma vez conheci. Criaste o nosso filho sozinha. Construíste uma vida do nada. E depois, quando eu apareci, foste corajosa o suficiente para confiar de novo, para acreditar que eu tinha mudado. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maya. Quero passar o resto da minha vida a provar que tens razão. Evan continuou. Quero ser o homem que mereces, o pai que o Caleb merece. Quero acordar ao teu lado todas as manhãs e adormecer ao pé de ti todas as noites. Quero tudo, para sempre. Ele ajoelhou-se. Tirou uma pequena caixa do bolso. Maya ofegou. Maya Brooks, queres casar comigo? Ela estava a chorar demasiado para falar. Apenas acenou com a cabeça. Uma e outra vez. As mãos dela cobriam a boca. Isso é um sim? Evan perguntou sorrindo através das suas próprias lágrimas. Sim, ela conseguiu dizer. Sim, sim, 1000 vezes sim.
Ele deslizou o anel no dedo dela, simples e bonito. Depois, levantou-se e beijou-a. Ela atirou os braços ao pescoço dele. Abraçaram-se, chorando e rindo ao mesmo tempo. Amo-te tanto, Maya sussurrou. Eu também te amo. Sempre amei e sempre amarei. Ficaram naquele gazebo até as velas arderem até ao fim, falando sobre o futuro, sobre os planos de casamento, sobre contar ao Caleb. Quando foram buscar Caleb à casa de Sofia, contaram-lhe juntos. Ele não percebeu bem o que casamento significava, mas percebeu que iam ficar todos juntos. Para sempre? Ele perguntou. Para sempre, Evan confirmou. Bom, porque não quero que te vás embora. Nunca. Não vou a lado nenhum. Caleb abraçou-os aos dois. Os seus pequenos braços não conseguiam dar a volta completa, mas ele tentou na mesma. 3 meses depois, tiveram um pequeno casamento no mesmo parque onde Evan tinha brincado pela primeira vez com Caleb. Nada de grande ou luxuoso. Apenas a família e amigos próximos. Caleb foi o portador das alianças. Ele levou o trabalho muito a sério, caminhando lentamente pelo corredor com as alianças numa pequena almofada. Paul estava lá, sentado ao lado da Dee Dalton, ambos com rostos envelhecidos a sorrir, felizes pela família que tinham ajudado a construir. Sofia chorou durante toda a cerimônia. Abraçou Maya depois e sussurrou: Tu mereces isto, tudo isto. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Evan beijou Maya como se fosse a única coisa que importava. Porque era. Na recepção, Caleb corria entre as mesas, mostrando a todos o seu fato. O meu pai casou-se, ele dizia a quem quisesse ouvir. E eu ajudei. Ao pôr do sol, Evan estava com a sua nova esposa e o filho. O pai aproximou-se com os olhos marejados de emoção. Obrigado, disse Paul em voz baixa, por me deixares fazer parte disto. Eu sei que não mereço. A família não tem de ser merecida, disse Evan. Tem apenas de ser escolhida. Paul assentiu. Abraçou o filho rapidamente. Depois ajoelhou-se junto de Caleb. Queres vir visitar o avô na próxima semana? Encontrei uns livros de dinossauros que acho que vais gostar. Os olhos de Caleb brilharam. A sério? A sério. Mais tarde, enquanto a festa acalmava, Evan encontrou Maya de pé, sozinha, a observar as luzes de arraial a balançar com a brisa. Olá, Sra. Clark, disse ele, abraçando-a pela cintura por trás. Olá, Sr. Clark, respondeu ela. Recostou-se nele. Consegues acreditar que isto é real? Alguns dias não, mas depois olho para ti e para o Caleb, e sei que sim. Conseguimos. Depois de tudo, conseguimos mesmo. Conseguimos. Caleb correu puxando o casaco de Evan. Pai e mãe, venham dançar, estão a tocar a música boa. Evan olhou para Maya. Ela sorriu. Deixaram Caleb puxá-los para a pista de dança. Os 3 dançaram juntos, desajeitados e a rir, mas perfeitos. Outras pessoas juntaram-se a eles. Família e amigos, todos a celebrar. Mas para Evan, as únicas pessoas que importavam estavam ali nos seus braços. A sua esposa, o seu filho, a sua família. Passara 5 anos perdido. 5 anos a pensar que o sucesso significava dinheiro, poder e a aprovação do pai. Mas ali, a dançar sob as luzes de arraial com a sua família, ele finalmente entendeu o que o sucesso realmente significava. Significava estar presente, estar lá, escolher o amor em vez do medo. Significava ser corajoso o suficiente para tentar de novo, para confiar de novo, para construir algo real. Significava acordar todas as manhãs grato por segundas oportunidades, pela redenção, pela graça. Quando a música terminou, Caleb bocejou. Maya pegou nele ao colo. Ele aninhou a cabeça no ombro dela, já meio adormecido. Prontos para ir para casa? Perguntou ela a Evan. Casa, não a sua cobertura, nem o antigo apartamento dela, a casa deles. Juntos. Sim, disse Evan pegando na mão livre dela. Vamos para casa. Caminharam até ao carro enquanto as estrelas surgiam no céu. Caleb murmurou sonolento sobre dinossauros e bolo de casamento. Maya cantarolava baixinho. Evan limitava-se a absorver tudo aquilo, aquele momento, aquela família, aquela vida. Ele tinha feito tudo errado antes. Deixou o medo vencer. Deixou que as opiniões dos outros importassem mais do que o seu próprio coração. Mas agora tinha tudo o que importava. Amor, família, propósito. E nunca mais o daria como garantido.
Enquanto conduziam para casa por ruas sossegadas, Caleb a dormir no banco de trás, a mão de Maya na sua, Evan sorriu. A vida não era perfeita. Haveria desafios pela frente, dias difíceis e momentos complicados, mas iriam enfrentá-los juntos, como uma família, e isso fazia toda a diferença. Fim.